Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu estou gravando esta videoaula para ajudá-los a resolver a situação de aprendizagem 6. Nós começaremos a estudar a Revolução Francesa através desta situação de aprendizagem. Eu gostaria, portanto, de convidá-los a que assistam essa videoaula e que, à medida que assistem essa videoaula, confiram o texto que vocês têm através do Escolariza e as questões que vocês transcreveram no caderno e que irão respondê-las. Creio que o texto desta videoaula, eles os ajudarão bastante no cumprimento de mais esta tarefa, de mais esta atividade. Quero estimular vocês a separarem um tempo específico em cada dia, para cada matéria, de preferência seguindo o seu próprio horário de escola, de que vocês consigam dar conta de fazer tais atividades com qualidade. De modo muito especial, leiam a pergunta, leiam o texto, observem exatamente o que está sendo perguntado e que parte do texto o responde. Vou compartilhar a tela e vocês terão acesso agora ao conteúdo que nós trabalhamos lá no Escolariza. Voltando ao início da nossa situação de aprendizagem. A nossa situação de aprendizagem é a situação de aprendizagem número 6. E nós vamos iniciar o estudo da Revolução Francesa, portanto, parte 1. E como nós temos feito em outras situações de aprendizagem, começamos com o ligando os pontos. Nós já estudamos duas revoluções até o presente momento. A Revolução Inglesa, ou Revolução Gloriosa, a independência dos Estados Unidos, e agora estudaremos a Revolução Francesa. Essas três revoluções têm algumas coisas em comum. E nós começamos justamente com esta questão, com esta problematização. Qual a relação entre a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Gloriosa? Observem que elas aconteceram em tempos diferentes. A Revolução Francesa ocorreu no ano de 1789, a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Gloriosa entre os anos de 1642 a 1689. Mas elas têm alguns pontos em comum. O primeiro ponto em comum é que todas elas foram influenciadas pelo Iluminismo. A Revolução Inglesa, a mais antiga, foi influenciada por alguns filósofos conhecidos como filósofos pré-iluministas ou pensadores pré-iluministas. Já a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa foram influenciadas pelos iluministas e pelas suas ideias. Nós percebemos que o iluminismo é uma ideologia da burguesia. E numa situação de aprendizagem anterior, nós observamos alguns aspectos do iluminismo. Então, primeiro ponto, foram influenciadas pelo iluminismo. Em segundo ponto, ela foi levada a efeito pelos burgueses. Nesses três países, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto na França, a burguesia esteve à frente do processo revolucionário. Em terceiro lugar, estas revoluções tinham por objetivo diminuir os poderes absolutistas do rei. Vocês se lembram que desde o surgimento da burguesia, essa burguesia foi buscando espaços para a realização do seu comércio. A princípio, realizava o comércio nos feudos, depois passou a realizá-lo através dos estados nacionais organizados, depois se deu às grandes navegações. E, neste momento, esta burguesia tenta diminuir o poder dos reis, com os quais havia feito aliança anteriormente, para ampliar ainda mais a sua possibilidade de participação política e social. E a forma destas revoluções
executarem a diminuição do poder do rei era através de um parlamento, ou seja, de deputados ou senadores que exercessem o poder junto com o rei, e através de uma constituição que legalmente limitasse os poderes do rei. Muito bem, mas uma revolução não acontece quando as coisas caminham bem. Ninguém faz uma revolução para mudar aquilo que está dando certo. Quais os motivos que levaram, portanto, à Revolução Francesa? É o nosso primeiro ponto. As condições que levaram ao processo revolucionário. De forma bem resumida, conheçamos um pouquinho da França naquele período. A França, naquele período, era um país extremamente populoso. Guardem essa informação. Em se falando da Revolução Francesa, a Revolução Francesa é um dos grandes acontecimentos da história do mundo contemporâneo. E ela representou grandes mudanças em 3 aspectos: aspectos sociais, aspectos políticos e aspectos econômicos. Estas mudanças influenciaram o mundo todo naquela época e continuam a exercer influência no mundo nos nossos dias. Importante destacar que na linha do tempo, a famosa linha do tempo, e eu creio que vocês se lembram dela, a Idade Moderna, ela termina com a Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa, em 1789, começa a Idade Contemporânea. Muito bem, como era a sociedade à época na França? Nós dissemos agora há pouco, e pedimos que vocês guardassem essa informação, que a França era um país densamente povoado, extremamente populoso. Observe que ela tinha 25 milhões de habitantes. Até nos nossos dias, essa é uma quantia extremamente impressionante. Naquela época, ainda mais. A França era um dos países mais populosos, ou o país mais populoso da Europa Ocidental. E o que chama atenção? Chama atenção o fato da sociedade francesa estar dividida em 3 classes ou estamentos. Importante que vocês entendam que classes sociais ou estamentos sociais significam a mesma coisa. A primeira classe social ou primeiro estamento era o clero. A segunda classe social ou segundo estamento era a nobreza. E a terceira classe social, o terceiro estado ou terceiro estamento era o restante da população. A nomenclatura se tornou conhecida: primeiro estado para o clero, segundo estado para a nobreza e terceiro estado para o restante da população. Importante destacar desde já que em cada estado havia diversas subclasses sociais, e estas subclasses sociais eram diferentes entre si. Nós vamos conhecer um pouquinho mais analisando cada um dos estados. O primeiro estado era composto por quem? Pelo alto clero e pelo baixo clero. E no alto clero, quem compunha o alto clero? Bispos, abades e cônegos, vindos de famílias da nobreza. Sua fonte de riqueza era o dízimo e a propriedade das terras. O baixo clero, quem o compunha? Padres, vigários economicamente pobres que formavam uma plebe eclesiástica. Eu dei destaque aqui a essa palavra, plebe eclesiástica. A palavra plebe significa as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais pobres. Eclesiástica significa igreja. Então, era um grupo que pertencia ao clero, pertencia à igreja, mas era um grupo economicamente mais pobre. Este primeiro estado era composto por 120 mil habitantes. Guarde esta informação. O segundo estado era composto pela nobreza, mas havia 3 tipos de nobreza. Primeiro, a nobreza cortesã. Quem compunha a nobreza cortesã? As pessoas que viviam no palácio do rei e recebiam pensões da monarquia. Em segundo lugar, a nobreza provincial. Essa nobreza provincial vivia nos campos
e ela sobrevivia à custa dos rendimentos feudais recebidos e das suas guerras. Em terceiro lugar, a nobreza de toga, formada por burgueses, observem, burgueses que compravam títulos nobiliários, ou seja, por burgueses que compravam títulos da nobreza. Geralmente, cada estado era fechado ou hermético. Uma pessoa não tinha condições de subir de um estado para outro. Por exemplo, quem nascia e fazia parte do terceiro estado não poderia fazer parte do segundo estado, e assim sucessivamente. Mas havia exceção. A exceção é justamente a nobreza de toga, porque embora ela fosse composta por burgueses, estes compravam títulos de nobres e, assim, poderiam participar do segundo estado. Observe que o segundo estado era composto por 350 mil pessoas. E tínhamos aqui o terceiro estado. O terceiro estado era formado pela maioria da população francesa. Vocês poderão comparar os números e vão perceber isso daqui a pouco. Era uma massa economicamente heterogênea. Essa palavra que creio que já é conhecida de vocês, mas significa uma classe que era diferente. As pessoas que compunham o terceiro estado eram pessoas diferentes e compunham subgrupos sociais ou subestamentos bastante heterogêneos. Quais eram os grupos sociais que pertenciam a esses estados? Camponeses, que eram formados por servos, ainda presos a obrigações feudais, e trabalhadores livres. A grande burguesia, formada por banqueiros, poderosos empresários e comerciantes. A média burguesia, formada por profissionais liberais, médicos, advogados, professores e médios comerciantes. E os sans-culottes, que era a classe menos favorecida, composta por artesãos, aprendizes de ofícios, assalariados e desempregados marginalizados. Este terceiro estado era composto por 24 milhões de pessoas. Portanto, a grande maioria da população francesa pertencia a este estado. Quando nós afirmamos que este estamento, este terceiro estado, era heterogêneo, essa heterogeneidade pode ser percebida aqui. Os camponeses e os sans-culottes eram os grupos menos favorecidos do terceiro estado. Agora, se você observar a grande burguesia e a média burguesia, estes dois grupos eram favorecidos economicamente, porque a grande burguesia era formada por banqueiros, por poderosos empresários e por comerciantes. E a média burguesia era formada por profissionais liberais, como médicos, advogados, professores e médios comerciantes. Observe que estas duas classes, ainda que tivessem poder econômico, não tinham poder político. E não tinham privilégios como os privilégios que tinham o primeiro e o segundo estado. Privilégios como tinha o clero e a nobreza. E esta foi uma das causas da Revolução Francesa. Esses dois segmentos sociais, eles se revoltaram e lutaram por maior espaço de participação econômica e por maior espaço de participação política. Mas e os camponeses e os sans-culottes, eles não atuaram, não participaram? Evidentemente que sim, e foram eles que deram corpo à Revolução. Mas, infelizmente, foram usados como massa de manobra. Porque quando a Revolução aconteceu, eles não foram beneficiados ou tão beneficiados quanto outras classes sociais. Observe a diferença de pessoas em cada estado. 24 milhões no terceiro estado, 350 mil pessoas no segundo estado e 120 mil pessoas no primeiro estado. É por isso que, quando nós apresentamos as classes sociais, geralmente usamos o formato de pirâmide. Há uma atividade que vocês perceberão essa pirâmide. Uma parte menor da população e privilegiada compõe o primeiro estado, uma parte um pouco maior, abaixo desta, compõe o segundo estado, e uma parte muito maior compõe o terceiro estado.
Se havia motivos sociais para os franceses se revoltarem, buscarem uma revolução, havia motivos econômicos também. A economia estava em crise. É interessante observar que a economia francesa era predominantemente agrária. E eu quero convidar você a se recordar da economia inglesa. Observe que na economia inglesa haviam fazendas que eram fazendas que trabalhavam no formato capitalista, ou seja, elas produziam para a subsistência, mas produziam também para o comércio e inclusive para a exportação. Na França, não. A economia francesa era predominante agrária, não havia indústrias significativas na França e elas estavam presas ainda às estruturas feudais. Um outro fato importante é que 80% da população trabalhava no campo, ou seja, a grande maioria da população francesa estava no campo. Só para vocês terem assim um parâmetro de comparação, hoje cerca de 15% da população vive nas zonas rurais, né? E o restante vive nas zonas urbanas. Naquela época era 80% da população vivendo nas zonas rurais. Poderíamos pensar, mas se tanta gente vivia nas zonas rurais, a produção deveria atender às necessidades de todos. Mas não havia a produção suficiente para o consumo de alimentos de toda a sociedade. E se a situação já era ruim, porque a produção do campo não atendia às necessidades das pessoas, problemas climáticos ocorreram desde 1784. E, portanto, estes problemas agravaram ainda mais a situação. Que problemas climáticos eram estes? Ou secas prolongadas, ou chuvas e inundações intensas. Isso fez com que, tanto nos campos quanto nas cidades, a população vivesse numa situação de miséria, de fome e de desesperança. E quanto à indústria francesa? Existia indústria? Existia. É importante relembrarmos que, naquela época, começaram a surgir as indústrias têxteis, tanto na Inglaterra quanto na França, quanto em outras partes do mundo. E que estas indústrias têxteis, que fabricavam tecidos, elas começaram a produzir em grande quantidade e produzir para a exportação. Agora, observem, foi firmado um acordo entre a Inglaterra e a França. E esse acordo foi muito prejudicial para a França. Por quê? Porque, segundo este acordo, os franceses exportariam vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra exportaria tecidos para a França. O que aconteceu em função disso? As indústrias têxteis ou as indústrias de tecidos da França não conseguiam concorrer com os produtos ingleses. Os ingleses tinham condições de produzir mais e a um preço baixo e impor esses produtos à França, que não tinha condições de produzir a mesma quantidade, com a mesma qualidade e no mesmo preço. Portanto, as indústrias têxteis francesas foram extremamente prejudicadas. E conforme diz um provérbio muito conhecido, em casa onde há fome não falta confusão. Esta foi, portanto, uma das causas, essas, portanto, foram as causas econômicas e políticas que levaram à Revolução Francesa. Nesta situação de aprendizagem, propus menos questões para vocês, a fim de que vocês possam dar conta dos conteúdos anteriores e também deste conteúdo com qualidade e tendo aprendido. Eu gostaria de deixar essa frase para que vocês pensassem. Uma frase que me veio à mente, ao meu coração, especialmente em função dos dias que nós estamos passando, da situação que nós estamos enfrentando, uma situação totalmente diferente para nós, professores, para vocês, alunos, e de modo geral, para toda a sociedade. E esta afirmação diz o seguinte, ou esta frase diz o seguinte: nas tormentas ou tempestades, os pessimistas se fazem de vítimas, os fortes se fazem de heróis. Os derrotistas arranjam desculpas
Os determinados, soluções. Os insensatos atiram pedras. Os sábios constroem edificações. As tempestades são inevitáveis, mas a reação diante das tempestades é uma escolha nossa. De todo o coração eu desejo que vocês, meus alunos que moram no meu coração, meus alunos queridos, são alunos inteligentes, capazes, neste momento de tormenta, de tempestade que nós estamos vivendo, sejam fortes, sejam determinados, sejam sábios, pois assim enfrentaremos esse momento com dignidade e atuaremos para transformá-lo. Um grande abraço, bom final de semana para vocês, um bom feriado, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a família de todos vocês. Vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos, caminharemos juntos e venceremos juntos. Preste atenção, ninguém, absolutamente ninguém, ficará para trás. Beijão, fique com Deus.